Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, que Deus me abençoe mais esse final de semana, que tudo que você tocar a planta dos seus pés, as suas mãos, seja abençoado por Deus, amém? Irmãos, estamos aqui no 9º dia de consagração e oração na casa do Senhor, amém, irmãos? E hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 ao 26, nós vamos estar lendo, amém? A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas, todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esta passagem é uma passagem na qual nós vemos a providência de Deus na vida do apóstolo Paulo e também ali do seu discípulo, companheiro Silas. A palavra do Senhor diz ali que eles adentraram em uma cidade, e naquela cidade ali existia uma jovem a qual tinha um espírito ali, um espírito de adivinhação. E aquele espírito ali, quando Paulo e Silas estavam andando, eles clamavam ali, dizendo que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo, que aqueles homens anunciavam ali o caminho da salvação. Era ali um espírito ali, a qual, por mais que ele estava falando palavras ali verdadeiras ali naquele momento ali, que realmente eles eram servos do Deus Altíssimo, realmente eles eram servos ali de Deus, anunciavam o caminho da salvação, mas não deixava de ser um espírito ali maligno, um espírito imundo. E quando ele estava se aproximando ali de Paulo e Silas, Paulo ali naquela hora repreende aquele espírito ali no nome do Senhor Jesus, e aquela menina fica curada, ela fica livre ali daquela possessão a qual ela tinha. E os seus senhores ali, que aquela menina era uma escrava, ela tinha seus senhores e ela dava lucro, dava dinheiro, eles usavam ali aquele espírito para ganhar dinheiro, porque aquela menina adivinhava ali algumas coisas. E naquele momento ali, eles agarram o apóstolo Paulo ali, o seu companheiro, levam eles ali até os magistrados ali, e fala que eles, sendo judeus, queriam ali ensinar o costume deles, e visto que eles eram romanos, e logo eles levam ele para praças ali, levam eles para a prisão, e eles ali são açoitados com o castigo que era o castigo romano daquela época. Lembrando que o castigo judeu era 40 açoites ali com chicote, e o castigo romano era 40 açoites com vara. E naquele momento o apóstolo Paulo passou pelo castigo romano naquela hora, foi açoitado ali e foi parar na prisão. Levaram à prisão, amarraram ali os seus pés, e a palavra do Senhor diz que à meia-noite ali eles começam a cantar hinos e louvar e orar a Deus naquele momento. Irmãos,
Essa situação que o apóstolo Paulo passou tem uma grande lição para todos nós, irmãos. Em meio à dificuldade, em meio à prisão, em meio ali tudo que Paulo estava enfrentando ali, ele estava à meia-noite orando e louvando ao Senhor. Irmãos, tudo que nós passamos nessa vida, nós podemos passar com Deus ou sem Deus. Lembrando que se você passar sem Deus, você não aprende nada. Se você passar sem Deus, você não tem conforto. Se você passar sem Deus, você não tem companhia. E se você passar sem Deus, vai ser o pior momento da sua vida. Mas quando você passa todas as situações da sua vida de dificuldade, essa dificuldade a qual vamos citar um exemplo aqui da dificuldade que o apóstolo Paulo aqui enfrentou dentro do cárcere por causa ali do nome do Senhor Jesus e por ter feito algo que era bom. Mas olha a forma que ele passa, louvando e glorificando ao Senhor. Naquele momento o apóstolo Paulo tinha presença. Naquele momento o apóstolo Paulo ali, ele não estava sozinho. Naquele momento ali Deus estava confortando o apóstolo Paulo para enfrentar o açoite, para estar ali com os pés ali amarrados ali naquele tronco e ainda louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, fazendo a missão a qual o Senhor deu para ele. Veja que os presos nas outras celas também ouviam eles cantando e louvando e glorificando ao Senhor. Talvez você já tenha visto ali algum crente temente a Deus ali que tenha chamado a sua atenção, que mesmo ele passando por dificuldades, mesmo ele passando por lutas, mesmo ele enfrentando a enfermidade, você vê aquele crente ali adorando, indo para a casa do Senhor, um crente que transmite uma paz, um crente que transmite uma alegria ali, a todos estão à sua volta. Por quê? Porque ele tem a presença do Senhor, porque ele entendeu que mesmo que se Deus ali der o livramento ou não der o livramento, ele é Deus, que mesmo que se Deus curar ou não curar no momento que ele está querendo, ele é Deus, que mesmo que se Deus não abrir a porta no momento que ele quer, ou se ele abrir a porta no momento que ele quer, ele continua sendo Deus, irmãos. E o apóstolo Paulo sabia que independente do que ele estava passando, Deus estava lá no céu, ele estava orando aqui na terra e Deus se fazia presente na vida dele. À meia-noite, irmãos, Deus visita aquela prisão além, e com um grande terremoto abala o cárcere e todos os presos ali foram soltos ali, porque se quebrou aquela prisão ali. E o carcereiro ali, quando viu que os presos ali não estavam, ele pega a sua espada ali e quis se matar, se jogar contra a sua própria espada, porque eles tinham um costume ali romano que se um preso fugisse, eles tinham que ou capturar aquele preso por tudo, ou eles iam pagar com a sua própria vida. A maioria eles eram mortos. E a palavra de Deus ali diz que aquele carcereiro pega a sua espada e quis se lançar contra ela. E o apóstolo Paulo aparece e fala para ele não fazer aquilo, porque todos eles estavam ali dentro. Naquela hora o carcereiro se lança ali aos pés dele e fala: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E a palavra do Senhor Jesus diz que o apóstolo Paulo, além de ir na casa dele, ganha toda a sua família. Todos foram batizados, mas ele vai dizer uma palavra, irmãos, que serve para todos nós. Quando o carcereiro fala para o apóstolo Paulo que o que ele tinha que fazer, o apóstolo falou: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu quero falar essa palavra para você também. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, olha o carcereiro. Olha o que o carcereiro não tinha feito com o apóstolo Paulo. Se não for o carcereiro que espancou, que bateu neles, ele fazia parte daquele povo que estava fazendo aquilo com o apóstolo Paulo. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo, quando viu que ele ia se matar, salvou a vida dele. O nosso Senhor, irmãos, ele nos ensina a amar até aqueles que nos perseguem. Nos ensina a amar até aqueles que nos caluniam, que nos difamam, que se colocam de oposição contra a nossa vida. Deus nos ensina a amar essas pessoas. E até no momento que eles estão precisando de ajuda, Deus nos ensina a ajudar essas pessoas. Que Deus, irmãos, Ele venha fazer na nossa vida, assim como Ele fez ali
na vida daqueles homens ali, que mesmo em meio à dificuldade, mesmo ali passando por aquele espancamento ali, que eles foram espancados ali, eles ainda continuaram orando, glorificando o nome de Deus. Não deixe que as dificuldades da vida te afastem de Deus. Não deixe que os problemas da vida te afastem de Deus. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E não se esqueça, meus irmãos. Não se esqueça da palavra que o carcereiro disse. O que eu tenho que fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo diz: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. A tua conversão, você se tornando um cristão, você confessando o nome de Jesus, vai impactar tremendamente dentro da tua casa e na tua família. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos dentro da tua casa. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Apresentamos, ó Pai, aqui no teu altar da tua igreja, Senhor, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. E oferecemos também, ó Pai, tudo, Senhor Jesus, para o Senhor, Pai. Tudo que nós temos oferecido no teu altar, Senhor, cânticos, louvores, oração, palavra, tudo é para o Senhor, Pai. Tudo que nós temos feito, nós oferecemos ao Senhor. Nós ofertamos, ó Pai, a nossa vida para o Senhor, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Senhor, que está ouvindo esta mensagem, ouvindo, Senhor, essa mensagem em forma de áudio. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor visite o coração dessas pessoas neste momento, que eles possam ser tocados por Deus, que eles possam ser transformados pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai. Nesta manhã, ó Pai, nós apresentamos mais esse final de semana em nome do Senhor Jesus. Amém.